Salve, salve nação, bora aí para mais um vídeo com as principais notícias do Flamengo e hoje vamos com a notícia direto da ESPN com Pedro trazendo as últimas informações do Mengão. E não esquece, se você quer ficar sempre bem informado sobre o Flamengo, se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer, beleza? E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Encaminhada para o Flamengo depois de vencer o Madureira por 3-0 no primeiro jogo da semifinal. Preocupação agora, Recopa Sul-Americana, quinta-feira, 21h30, contra o Lanús no Maracanã. Transmissão exclusiva ESPN e Disney Plus. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença. Então o ambiente ainda está um tanto quanto tensionado por conta disso. Baixíssimo aproveitamento nesse início de 2026. E houve uma conversa do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, com o diretor de futebol, José Boto, também com o técnico Felipe Luiz e a sua comissão. São encontros que acontecem geralmente no Ninho do Urubu 2 vezes por semana, após os jogos. Dessa vez não foi um tom de bronca, mas um tom já de conversa do BAP, um debate para tentar entender por que o Flamengo não está rendendo bem nesse início de 2026, um dos piores aproveitamentos da Série A em todos os jogos da temporada. Então o Flamengo quer entender a diretoria ou por conta disso tem uma conclusão de que o clube foi o último a voltar de férias e a parte física ainda está longe do ideal, tem prejudicado bastante a equipe e aí tem impacto no mental também, em todas as outras questões, técnica, tática e, por que não, o resultado da equipe. Então o Flamengo conversa internamente para tentar entender o porquê. São reuniões que ocorrem, como eu disse, 2 vezes por semana no Ninho do Urubu, geralmente, ou presencial, ou, enfim, pela internet, e as pessoas conversam sobre essa sequência do Flamengo em 2026. É uma sirene, uma luz ligada no Ninho do Urubu, mas toda a pressão para quinta-feira, Maracanã, jogo contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Bom, temos aí o Flamengo com o time principal nessa temporada, 10 jogos com 5 vitórias, um empate e 4 derrotas, um aproveitamento de 53,3%, 18 gols marcados, uma média de 1,80 e 11 gols sofridos, 1,10. Bom, vai ficar aquela obrigação, pelo menos essa é a cobrança da torcida, Elton, para o título da Recopa Sul-Americana. Se isso não acontece, aí é crise mesmo? A torcida ela já tem justificativa para vaiar o time como fez no Maracanã? Bom, já há cobrança interna. Se já há uma cobrança interna, é lógico que isso também já pesa dentro do ambiente do Flamengo. De uma melhora de rendimento para tentar um título nesse início de temporada. E início que já vai para o meio em março praticamente, né? Porque já começa a fase de grupos da Libertadores já, e depois tem aí a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro segue em curso. Mas o Flamengo que perdeu para o Corinthians, que deu um passo importantíssimo, né? O Flamengo está na final do Campeonato Carioca, né? 3-0 contra o Madureira. Agora é fazer o jogo da volta e um time que quase não se classifica vai ter a chance de disputar o título estadual. Tem 2 chances, Marcela. O título mais importante é o título da Recopa, obviamente. É um título mais expressivo, é um título continental. Mas o Campeonato Carioca, que a gente coloca sempre na conta do Flamengo o campeonato base da pirâmide. Não está na prioridade, né? Tanto que começou o campeonato com a equipe sub-20 e por isso até teve que remar na reta final para se classificar para o mata-mata. Mas crise, eu acho que pensando do ponto de vista do flamenguista é crise. Mas pensando no contexto geral, Marcelo, o time que acabou de ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e que ainda tem essas competições para disputar, já tem a chance, né, de defender esses títulos até dezembro. Eu acho um exagero. Que aí é reclamar de barriga cheia. Mas, de qualquer forma, entendendo o lado do torcedor e a pressão que o Flamengo vive, o Felipe Luiz falou sobre isso, inclusive, né, que nunca viu um clube com tanta pressão. Ele comparou o Real Madrid, talvez o Real Madrid. A gente entende que essa pressão por títulos, até pelo investimento feito, vai acontecer sempre. Agora, tem 2 chances. Ainda tem 2 chances antes da Copa do Mundo, né? Chances importantes de 2 títulos. Um deles pode vir contra um grande rival, inclusive, Fluminense ou Vasco.
Bom, deixa eu mostrar então para os fãs de esporte o que é que aconteceu ali no Maracanã, sobe som da torcida vaiando o time. Vamos lá. Eu tô falando do Felipe Luiz, porque senão o maldito clubismo, ele contamina toda e qualquer discussão que deveria ser num nível um pouco melhor de futebol. Eu tô falando do Felipe Luiz aqui, como eu falei em relação ao Abel Ferreira no ano passado e até no começo desse ano. O Abel já viveu isso algumas vezes. Bastante. O Abel vive. Se o Abel perder 2 jogos aqui, vai ter metade da torcida pedindo a demissão dele. Ele tem que ganhar o Paulista. Se ele não ganhar o campeonato estadual, vai ter boa parte da torcida pedindo a demissão dele. Então, assim, a minha questão é que ou a gente diz que, cara, a verdade é que o técnico faz pouca diferença. Mas não é o que a gente faz aqui. Porque a gente atribui vitórias aos treinadores como se os técnicos estivessem acima de tudo e derrotas aos treinadores como se... E aí, isso muitas vezes no intervalo de 2, 3 meses. Então, assim, esse cara é capaz ou ele é incapaz? Eu acho que o Flamengo explica isso, Jean. Porque, pra mim, a fase ruim do Flamengo, eu sei que obviamente vou ser muito criticado depois dessa opinião, tem muito mais a ver com os jogadores do que com os técnicos, mesmo que eu não concorde com decisões do técnico, porque o nível de jogo está abaixo. Eu acho que tem a questão física, obviamente, início do ano, mas a impressão que eu tenho, isso já aconteceu com várias equipes. Esses caras ganharam brasileiro, foram tetracampeões da Libertadores contra o Palmeiras, um jogo que não podiam perder, e quase ganharam a Copa Intercontinental contra o PSG. Começa o ano. Estadual, tem que jogar, tem que preparar. É como se o cara inconscientemente, não é que ele falou assim, eu vou me encostar, inconscientemente não acha o estímulo, aquela adrenalina que fazia ele correr de um jeito diferente no final do ano passado, o que é natural. Eu super te entendo, Bino, mas só uma observação em relação a isso, que aí eu acho que certas críticas. A Supercopa tinha elementos... Não, eu concordo, né? Eu concordo. Eu só acho que... Para exigir dos jogadores... Eu concordo com você, mas acho que você não consegue... contra o Lanús, né? Assim como o jogo contra o Lanús, que ele vai ter agora quinta-feira. Eu não sei que você seja condicionado, eu não acho que você... Tanto é que se fala a frase treina jogo, escolhe jogo... Não, você não consegue mudar essa chavinha de um dia para a noite, a não ser que você tenha criado uma situação em que você... Por exemplo, Corinthians, Dorival, as Copas. Ali tem uma... capacidade de mobilização, e isso também é implícito no dia a dia, no ambiente, o time treina para isso, segura de propósito no jogo do Campeonato Brasileiro, e é de propósito mesmo, tá? Não consegue, não coloca a mesma empenho. E o Flamengo, e acho até que... ele não conseguiu colocar a 4ª marcha ainda na temporada. Sem dúvida. Para não colocar a 5ª e a 6ª depois. Mas é bom colocar baixo. Tá precisando, tá atrasado. Pelo menos a 3ª na quinta-feira. Agora, eu duvido que o Felipe Luiz... Vai ser complicado. Quem viu o Felipe Luiz, jogador, seja na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo 18, que ele jogou melhor que o Marcelo, seja no Atlético de Madrid, seja como técnico depois, jogador técnico do Flamengo, eu duvido que isso parta do técnico. Não, então, mas é que partir do técnico é uma coisa. Mas eu concordo com você. Mas partir do técnico é uma coisa. Mais os jogadores do que no Felipe. E ninguém discute os jogadores. Mas assim, mas aí eu acho que... É sempre o técnico. E de novo, dizendo que é possível criticar treinador ou questionar, mais do que criticar... Porque eu acho que às vezes a crítica ela é meio arrogante quando a gente também não tem os elementos suficientes. A gente pode levantar questionamentos e se perguntar, nesse caso especificamente, se for isso que você está falando. E eu acho possível que seja. Né? Eu acho que, obviamente, num campeonato estadual, por mais que eles tenham chegado ali, né, os caras foram chamados às volta das férias aí, que vocês vão precisar jogar, porque senão a gente corre risco de ser rebaixado no estadual. Sim. Tá bom, não é o cenário ideal e isso não vai ser o suficiente para te trazer esse estímulo que eventualmente tenha faltado. Mas eu acho que numa Supercopa, por exemplo, aí é papel do técnico também. Não, e aí é papel do técnico, isso que eu tô querendo dizer. A Recopa Se também. faltou na Recopa, na Supercopa, é papel do treinador também conseguir tirar isso dos caras. Mas trazer isso, falar, não, pera lá. Jean, perfeito. Aí eu odeio as coisas motivacionais, os coaches, mas isso funciona. Se vai precisar do coach, se vai precisar do coach, usa isso. Alguém de fora, então, perfeito. Assim, eu acho que a gente pode questionar. Eu assino embaixo. O Felipe, só não pode questionar. Pode questionar o Felipe pontualmente, uma coisa, outra, uma escolha, outra, uma escalação, quando ele abre mão do centroavante no primeiro jogo. Algumas discussões sobre isso, eu concordo contigo. Agora, daí, de repente, começar a invalidar o profissional, que é algo que acontece muito constantemente, é uma outra história completamente diferente. Agora a questão é outra, porque eu acho que esse comportamento
que não é consciente e é natural, muitas vezes aconteceu dos jogadores, não é falta de profissionalismo, não é falta de comprometimento, é uma coisa do estímulo natural que você tem. A pessoa, por exemplo, sei lá, vai ter uma atividade que ela faz de profissional, ela está lá na rotina, no dia seguinte tem um estímulo, uma coisa diferente. É diferente, por mais que a pessoa queira trabalhar todo dia do mesmo jeito. Eu acho que o time se enfiou numa situação que agora está pesada. Está pesada. E o time está com dificuldade para lidar com essa pressão. O Felipe deu uma entrevista, deve ter umas 2 semanas, ele falou: é muito mais fácil você fazer o time jogar bem e resolver problemas, corrigir quando o time está ganhando, do que numa fase dessas. Claro. E ele está com dificuldade, ele é um técnico também novo. Agora, quando o Jean falava, só para voltar, que aqui tudo é o técnico, eu concordo, porque o técnico, na verdade, ele é muito teórico e razoavelmente prático. O técnico escala, define sistema, prepara os movimentos, tem as ideias de jogo. Um grande técnico facilita para o time ganhar, dá os caminhos, mas ainda quem vai ter que ganhar, correr, são os jogadores.